Em 2012, este foi o último país adicionado à nossa lista de novos países, que é o Sudão do Sul. Foi o último país que nasceu. Mas tu conheces os possíveis novos países que podem surgir nos próximos anos? Se não conheces, vem comigo que eu vou-te falar. E parceiro, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez, como vocês viram na introdução, vamos falar de possíveis novos países. Isto através ou de movimentos independentistas, que é o principal, também a não identificação com a sua união. E já vamos falar um pouco sobre. Serão 5 possíveis novos países, por isso, então, vamos agora para o primeiro. O primeiro possível novo país que vamos falar é a Catalunha. Muita gente já conhece, principalmente por causa da cidade de Barcelona, mas a Catalunha fica aqui, na Espanha e no Nordeste espanhol. Mas afinal, porquê que a Catalunha pode ser um possível novo país? Para começar, a Catalunha, desde o início da história, nunca foi independente e isto pode ser o motivo. E aqui nós temos a diferença, vocês podem ver, só aí já fica muito diferente. Mas não é só aí, como por exemplo, nesta época aqui, que foi durante a Segunda República Espanhola, de 1931 a 1939, eles ganharam um pouco mais de independência. E porquê isto? Porque existiu uma guerra civil espanhola de 1936 a 1939, em que aqui exatamente é onde se localizava as pessoas que eram contra Francisco Franco, que era o ditador e o nacionalista. Ou seja, Francisco Franco foi obrigado a dar um pouco mais de autonomia. E foi o que aconteceu. Depois de explicar estes motivos históricos, vamos falar um bocadinho de fatores económicos e que também ajudam a perceber o porquê da motivação da independência. Só para ter noção, esta pequena região aqui corresponde a 20% desta região toda aqui. Ou seja, o PIB da Catalunha equivale a 20% do PIB total espanhol. Sim. Ou seja, como é das regiões mais ricas, tem que dar e contribui muito mais para esta zona aqui, que é Madrid, que é a capital. Então, aí que está o problema. Outro fator extremamente importante, e também foi um fator em que não ajudou na união, foi a língua. Porquê? Porque na Catalunha fala-se catalão. Também tem como o espanhol, o castelhano, como língua oficial, mas o catalão também é. O que também durante muito tempo, para tentar unificar a Espanha, o catalão foi sim proibido, por exemplo, na ditadura de Francisco Franco. Então também não ajudou nada para uma cooperação entre os dois territórios. Uma diferença cultural extremamente importante e o quanto diz que a Catalunha se quer separar do restante da Espanha é o dia 11 de setembro, que é literalmente o dia da Catalunha, em que eles fazem precisamente essas celebrações para comemorar, além da Catalunha, as tentativas de independência. Por fim, que é o mais importante, e o dado que mais vocês devem querer saber, é se já houve algum referendo ou algo para saber se a maioria quer a independência ou não. Então, aqui estou eu. Em 2017, houve um referendo que, pelo Tribunal Constitucional Espanhol, foi ilegal, em que nesse referendo 90,18% votaram a favor da independência da Catalunha. Vocês devem se perguntar, e a participação? Participaram 43,03% da população. E para dar-vos um bocadinho também de noção, essa zona sozinha tem uma população de 7,6 milhões de pessoas e com um PIB de 223,6 bilhões de euros. Isto no ano 2021. Foi o último que eu encontrei, desculpem. Mas se encontrarem algum mais atualizado, é só comentarem aí. Vamos agora passar para o segundo país. E este país, vocês também conhecem muito. Esse país é a Grande Escócia. Atenção, não confundir. Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês aprenderem e nunca se esquecerem. Isto aqui grande é a Grã-Bretanha. Isto aqui é o Reino Unido. Isto aqui é a Escócia. Sim, a Escócia pertence ao Reino Unido. E também está na Grã-Bretanha, que é esta ilha grande. Mas afinal, ela é ou não é um país? Não é um país. O país, de facto, é o Reino Unido, que, para terem noção, o Reino Unido tem uma coisa interessante, não tem nada a ver com o vídeo, mas juntando as três bandeiras, dá a bandeira do Reino Unido. E, como podem ver, a parte azul pertence à Escócia. Os escoceses têm uma cultura diferente do Reino Unido. E uma muito conhecida é os gaélicos escoceses, os kelts, principalmente o Burnside. Mas não é só de diferenças culturais que torna em que a Escócia seja um possível novo país. O principal é este motivo. Em 2014, em que 55,3% dos votantes votaram
a favor na permanência do Reino Unido e 44,7% votaram para a separação. Um facto histórico em que em 1707 estes dois países, que é a Inglaterra, juntou-se com a Escócia. Em 1707 deu-se a união. Neste referendo que eu referi, de 2014, participaram 84,6% dos votantes. E aqui eu vou-vos dar uma resposta que possivelmente mude ou poderá mudar a trajetória da Escócia como um país independente. Porquê? Vocês sabem que houve o Brexit. E o que é que foi o Brexit? Saída do Reino Unido da União Europeia. E o que é que o Brexit tem a ver com a Escócia? Simples. Dois fatores. Eu acho que o principal é a mesma diferença entre o governo, o Reino Unido, de um ponto de vista mais conservador, enquanto a Escócia é mais progressista. Mas não é só esse o maior problema com o Brexit, até porque os escoceses queriam se manter na União Europeia, enquanto os restantes, ou seja, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, quiseram sair. E aí é que nós temos o problema. E agora vocês devem estar a perguntar, será que economicamente a Escócia seria um país viável? Provavelmente sim, até porque tem uma questão aqui muito interessante. Nesta zona aqui, no Mar do Norte, e se fosse realmente explorado pela Escócia, haveria um grande rendimento. A justiça e a educação é diferente na Escócia do que para o resto do Reino Unido. E essa autonomia toda é proveniente de 1997, porque nesse ano foi devolvida a autonomia de alguns poderes. E por fim, o motivo de o Reino Unido tentar manter a Escócia. Existem vários, por exemplo, o equilíbrio, o Estado, o Reino Unido. Ponto número 2, estabilidade política e económica, tanto como para o Reino Unido como para a própria Escócia. E depois, o governo não acha totalmente viável fazer um referendo, tendo em conta que se fez um recentemente em 2014. Hoje em dia, a Escócia, se fosse um país independente, hoje teria 5,5 milhões de habitantes e com um PIB de 168,14 bilhões de libras. Isto são dados de 2020, por isso hoje serão um pouco maiores. Agora vamos passar para o terceiro país. Curiosidade importante, na verdade, este novo país, entre aspas, que pode surgir, já existe e já é sim um país independente, porém só não é reconhecido. Depende, é reconhecido sim, mas por este país aqui, Taiwan. Sim, como vocês sabem, aqueles conflitos todos com a China e a maior parte não é reconhecido, isso é normal que eu reconheça outros países. E vamos falar em concreto da Somalilândia. Ela localiza-se aqui, no chifre africano. É muito curioso este caso, porquê? Porque a Somalilândia, em 1960, conseguiu a sua independência porque era um protetorado britânico. Sim, pertencia aqui à coroa britânica. Só que esta parte em baixo, que também é Somália, sim, porque a Somalilândia supostamente pertence à Somália, este país, era uma parte italiana. Ou seja, conseguiram as duas independências e depois houve a união da República da Somália, que foi formada pelos esses dois países, entre aspas, que na verdade são um. Mas desde o início eles tinham vários conflitos e várias diferenças. E uma delas, que é a principal, maioritariamente da população da Somalilândia, é do clã Isaac, o que o resto da Somália não é. Esse é o primeiro ponto. Por isso já não se identificavam culturalmente. Ou seja, eles nunca foram e nunca aceitaram muito bem a união. Até por isso houve vários conflitos internos, guerra civil e assim, e até intervenção internacional. Só que intensificou-se mais após a queda do governo de Saad Barre e assim originou-se uma guerra civil em 1991. Em 2001 foi realizado um referendo em que 97% das pessoas votaram a favor da independência da Somalilândia. Hoje, para terem noção, a Somalilândia, além de ter um exército, uma moeda e um parlamento próprio, toma as suas próprias decisões. Até porque eles deram-se melhor que a Somália em si, porque a Somália hoje é uma confusão, vamos ser sinceros. Aqui temos a Somália, que está mais ou menos controlada por piratas. Depois aqui uma intervenção pela Etiópia, porque eles querem uma grande intervenção, porque para ajudar a não fragmentação da Somália, que é importante, até para a União Africana. E depois aqui outras influências. Aquilo é uma confusão, até provenientemente dos clans, como já havia dito acima. É importante referir que, como ambas estão situadas no chifre africano, uma estratégia geopolítica extremamente importante, global. Porquê? Porque está localizada aqui e aqui passa uma grande parte do petróleo internacional. Sim, porque são aqui pelo menos 3 grandes exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, Iraque e Irão. Nessa região tem muitos piratas, eu já referi também anteriormente, e eles realmente, uma grande intervenção na Somália,
mas não tanto na Somalilândia. Porquê? Porque já é uma democracia e já houve sim eleições democráticas. Por fim, para este país, só resta aqui um ajuste nas fronteiras entre a Somalilândia e a própria Somália, conhecimento internacional, o que hoje ainda não tem, para se tornar realmente um país. Por isso, acredito que este seja mesmo o mais próximo a se tornar independente. Como tenho dado nos outros. Hoje, a Somalilândia tem aproximadamente 5,7 milhões de habitantes, uma economia aceitável de 2,5 bilhões de PIB em 2020, atenção a estes dados. O quarto território é a Caxemira. E a Caxemira localiza-se aqui. Como vocês podem ver, nesta zona nós temos 3 países cruciais para a Caxemira, ou neste caso, o problema que eu já explico. Temos o Paquistão é aqui é a Índia e aqui é a China. E aí é onde nós temos o grande problema. E por isso é que esse país tenta a sua independência, só que os 3 países não querem. Atualmente o país pertence à Índia, mas para isso nós temos que remontar à Índia sim, mas à joia da coroa britânica, que era a Índia Britânica, que ela dissolveu-se em 1947 e deu origem a tecnicamente 2 países inicialmente, entre Índia aqui e Paquistão. Porém, mais tarde o Bangladesh, como vocês sabem. Só que aí entra o problema da Caxemira também, porque, para começar, a maioria é uma maioria muçulmana. Muçulmana tecnicamente deveria pertencer ao Paquistão, mas ela é indiana, em que os indianos, a maioria é hindu, como vocês devem de saber. Vocês têm que ter noção de uma pequena coisa. Atrás de mim está um mapa mundo em que cada país tem medo de outros países. Ou seja, a maior parte dos países tem medo de uma invasão ou uma possível invasão dos Estados Unidos. A maior parte. Só que temos aqui um caso curioso, que é aqui a Índia, como vocês podem ver. E aqui na Índia, na região da Índia, temos o Paquistão. Exatamente. Eles ainda hoje têm diversos conflitos. E aí é que faz o grande problema da Caxemira, porque também entra a China no meio. Ou seja, não bastava um problema, como temos, neste caso, 3. Marajá Rain Sikh. Este homem aqui. E onde é que está o problema da Som? É Som, basicamente, originou o problema. Porque os de maioria muçulmana passaram a estar num território de uma pessoa que tem maioria hindu. Porque, tecnicamente, ele ajudou a defender a Índia de invasões de tribos do Paquistão. E então, esse território foi anexado pela Índia. Só que desde esta altura, os habitantes daquele território sempre quiseram a sua independência, mas nunca lhes foi atribuída porque eles não se sentem, como é lógico, integrados. Recentemente, ou entre aspas, há 5 anos, em 2019 foi revogado um artigo que atribuiu uma maior autonomia, entre aspas, eu já explico, da região da Caxemira. Na verdade isso é exatamente o contrário, que eles aumentaram o policiamento, ou seja, foi uma autonomia disfarçada. Mas sim, eles agora têm as suas próprias leis e a sua própria Constituição. Hoje em dia, tem diversos motivos para a Índia não querer a independência da Caxemira, principalmente a estratégia geopolítica, porque eu falei daqueles 3 países envolventes e continua a ser igual, porque os 3 têm conflitos uns com os outros e nenhum quer atribuir esse território a algum deles. Então, o que eles decidem é simplesmente manter o território e, acima de tudo, terem acesso aos seus recursos naturais, porque também é uma zona que tem muita água, porque é uma zona de montanha, prescindível principalmente para a Índia, para a sua agricultura. É lógico que isto vem afetando muito a economia da Caxemira, porque, vamos ter uma pequena noção, tem 12 milhões e 500 mil habitantes, podiam ser muito mais desenvolvidos, principalmente a zona turística, só que devido ao conflito não podem desenvolver e principalmente a exploração dos seus próprios recursos naturais. Atualmente o PIB deles é pequeno, considerado para as pessoas que têm, que é de 22 milhões de dólares. Espero que futuramente possa ser um país independente para conseguir evoluir e transformar-se numa pequena potência asiática, que ele até tem uma relativamente potencial. O problema é que é um país de montanha. Mas então agora nós vamos passar para o 5º país. Agora nós vamos falar do Kurdistão. Para começar, o Kurdistão é a maior nação sem um território associado. Só para vocês terem noção do tamanho, são cerca de 5,2 milhões de habitantes e abrangem uma gigante terra, como vocês podem ver aqui. Como assim? É tão grande que ocupa 4 países. Aqui o Iraque, Síria, Irão e aqui em cima a Turquia. Gigante, não é? É verdade.
esse povo até tem uma língua própria, que é o curdo, e tem culturas muito diferentes com os restantes do Médio Oriente. Essa vontade de eles quererem tornar-se independentes é proveniente do século XIX e inícios do século XX. Só que eles sempre tentaram, só que sempre foram travados, como é o caso do genocídio de Anfal, no Iraque, em que este ocorreu entre os anos de 1986 a 1989. E só para terem noção, tivemos este imenso número de óbitos. É muito triste, mas morreram cerca de 182 mil curdos. Mas o Iraque mais à frente ele vem-se a redimir. Porquê? Houve a Guerra do Golfo nesta zona aqui, e essa guerra envolveu vários países ali do Médio Oriente. Imaginem ali um povo que ajudou muito na guerra. Sim, os curdos. E não só no Golfo que ajudaram, como também em 2003 com a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Então, mais uma vez, os curdos entraram em ação e também ajudaram bastante. Desse modo, em 2005, na Constituição do Iraque, reconheceram o povo curdo. Já em 2017, aí já houve um referendo em que participou 72% dos requeridos, em que o resultado deu 92,7% de vontade para a independência. Mas só um é que reconheceu a autonomia, que foi o Iraque, e por causa de uma guerra. Porque os outros três ainda não os reconhecem e muito provavelmente não vão reconhecer. E porquê? Este motivo aqui, petróleo, porque aquela zona tem muito petróleo e, como eu já falei no vídeo do Irão, o Irão é um país que só se desenvolve através das suas áreas envolventes, porque nele não tem muitos recursos, ou seja, ele tem que recorrer às montanhas, e isso sempre foi desde a existência do Irão, até nomeadamente a Pérsia, eles sempre precisaram de fazê-lo. Então é importante aquela zona da Mesopotâmia eles controlarem. Deste modo, se os curdos se tornarem independentes, os 4 países perdem, começar muito petróleo e agravar outros movimentos independentistas, principalmente o Irão, que tem diversas regiões ali muito complicadas, em que vários querem a sua independência. A própria Turquia também tem esse problema. A Síria vai ser muito difícil de reconhecer, infelizmente. E a Turquia tem uma curiosidade, é que a Turquia não reconhece, e até eu acho que desmerece esse povo, porque eles consideram como os habitantes das montanhas. Então isso é um bocado triste, sinceramente. Eu acho que é o caso mais complicado do vídeo e que provavelmente não se vai resolver tão cedo. Mas então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Desculpem aí que eu mudei de várias vezes a camisola, foi gravado em vários dias, posições e tudo, mas eu acho que vou começar a gravar assim os vídeos, que assim é muito mais fácil para mim, e espero que vocês gostem. E também gostaria que vocês comentassem sobre o que acharam, deixem o like principalmente, partilhem, que é o essencial para o canal crescer, subscrevam o canal porque vai ter mais vídeos como estes. Fiquem bem e obrigado. Fui!